Fala pessoal, tudo bem? Eu, Reginaldo Éder aqui. Hoje vamos fazer estilo podcast, a nossa simplicidade e tentarmos passar para vocês conteúdo relevante a respeito do próximo concurso de escrevente 2023. Colocar nossas considerações, passaremos por temas quando nós conseguimos a aprovação no concurso, como se deu isso e como nós faríamos caso tivéssemos que estudar para esse próximo concurso, que do momento que nós gravamos temos aproximadamente aí 90 dias, 3 meses para o concurso. Passar toda a experiência para que vocês possam tentar alavancar as chances de sucesso. Legal, pessoal, estou aí para me apresentar, Reginaldo aqui, né? Quem acompanha o canal aí já me conhece. E o Peterson também, como ele disse, vamos falar das nossas experiências aí. Esperamos que vocês possam aproveitar aí o que for possível, né? O que couber aí na trajetória de vocês. Vamos lá. Beleza. Já, então, nessa troca, nesse bate-papo, queria perguntar para você, quando você passou ali no concurso, né? O que você fazia da vida, como você vivia, como que era na época? Cara, eu fazia faculdade, né? Então muitas pessoas às vezes dizem que por eu estar fazendo faculdade, isso seria uma vantagem para mim, fazer a faculdade de Direito, mas eu tinha feito o primeiro ano. Você está cursando a faculdade, você sabe que o primeiro ano a gente não sabe nada. Na realidade, no primeiro ano, eu estudava só Direito Civil, né? Eu estudei só Direito Civil no primeiro ano. Certo. E ainda olhei aquelas matérias bases, aquelas matérias de Direito Civil, aquele início, que fala de pessoa natural e tal, as regras introdutórias ali do Código Civil. Ou seja, o conteúdo de escrevente eu não tive nenhum, porque teve filosofia, economia, aquelas matérias que são ligadas ao direito para você se situar, né? Que é o que eles costumam fazer no primeiro ano. Então, eu estava nesse cenário da faculdade, tá? Eu tinha feito o primeiro ano, eu comecei a faculdade em 2009. Em 2010, abriu o concurso de escrevente. Legal. E aí, eu estava nesse contexto. Quando eu estava nesse contexto da faculdade, abriu o concurso, mais ou menos em meados de... Não sei se foi abril, enfim. Eu sei que a prova, salvo engano, eu lembro que foi dia 10 de agosto de 2010. Foi por aí, 9 de agosto, 10 de agosto de 2010. Aí foi o momento que eu acabei fazendo a prova. Legal. E você tá com a idade ali, mais ou menos? Daí é uma questão que as pessoas às vezes querem saber. Eu tava com 20... Tô com 11 anos de TJ. Eu tava com 27, 26, 27 anos. Por aí, 27 anos. Entendi. 27 anos. Então foi um período ali em que você estudava, você trabalhava também? Estudava e trabalhava? Trabalhava, tudo junto. Eu era agente de trânsito, né? Agente de trânsito de São Vicente. Quem tá vendo aí o vídeo sabe da que cidade que eu tô falando, né? Próximo aqui à Praia Grande. E era isso, eu tinha que conciliar trabalho, faculdade, tinha que estudar. Porém, a minha trajetória de estudo não foi dessa forma, né? Inclusive, no último vídeo que eu fiz, eu falei que eu ia falar mais ou menos como foi até uma maneira atípica, né? Mas, o importante é que deu certo. Legal, Reginaldo. Então, assim, falando exatamente naquela época que você passou, conciliando faculdade com trabalho, que inclusive muitas vezes é o cenário mais difícil que a gente vê, né? Porque o conteúdo da faculdade, você tem que fazer prova, você tem ali uma série de preocupações, você também tem o conteúdo do trabalho, porque vocês... Hoje em dia a gente tem muito essa questão, às vezes, de home office, né? Mas na época não existia, sobretudo para agente da autoridade de trânsito. Sem dúvida. Você tem que estar na rua, você tem que estar em algum local que muitas vezes não propicia o estudo. E eu sei que você tem uma história interessante. Eu, pelo menos, me recordo que quando você passou, nós jogávamos, nós tínhamos um time de futebol, o Real Melvi, né? E dentre aquelas semanas ali que você se preparava, lembro que havia jogos importantes de campeonatos, você sempre estava presente, você não comparecia. Como se deu o teu estudo? Quanto tempo? De qual maneira? Quantas horas você estudou num curto prazo? Porque é um pouco tema do vídeo, né?
num curto prazo, tá bom? Que ainda temos 90 dias, não é um prazo tão longo, mas como você fez? Quanto tempo e como você estudou? Bom, na realidade eu tinha todo o contexto da faculdade, o contexto do trabalho na época, era muito difícil. O que me motivou, na realidade, quando eu fiz hoje, o pessoal fala do concurso de escrevente, nossa, todo mundo já sabe o que é, todo mundo já é uma obsessão de muita gente. Naquela época também era, mas só que eu era, mas não tanto como agora, até por causa da... acho que o momento de migração mais do pessoal para o serviço público se deu ali naqueles meados e tal, entre 2010 e 2011. Mas enfim, mas para as pessoas que acompanhavam isso, que já estavam no mundo do concurso, era algo muito significativo. Eu não via dessa forma, na realidade eu nem sabia o que era um escrevente, eu só sabia que ganhava bem. Né? Olhei lá o edital e tal, sabia que ganhava bem. E aí, eu sempre fui um cara concurseiro, mas eu fazia concursos no município, né? Nos municípios aqui próximos da cidade e tal. E o que me motivou muito a fazer esse concurso de escrevente é que, como eu estava fazendo uma faculdade de Direito, esse concurso de escrevente foi algo que caiu ali como uma coisa muito legal para todo mundo. Todos queriam passar nesse concurso. As pessoas falavam muito desse concurso, né? E eu era bolsista ProUni. Então, assim, eu tinha, lógico, e isso eu não estou falando que, não quero dizer que eu me menosprezar, não. O que eu quero dizer, assim, eu era bolsista ProUni, pelo fato de eu ser bolsista ProUni, e ali na minha faculdade, ter muitas pessoas ali de muita grana e de um grande potencial que eu consegui enxergar pelas aulas que a gente tinha na faculdade, eu queria ser melhor do que aquelas pessoas. Eu me inscrevi no concurso para poder mostrar, a minha grande intenção de inscrever no concurso de escrevente era mostrar para aquelas pessoas ali que eu era foda, que eu ia porque eu tinha potencial e que eu ia ter uma nota melhor do que elas. Lógico, isso nunca ninguém soube, nem eles, nem ninguém. Isso era uma coisa interna dentro de mim. Você está divulgando agora para o pessoal aí do Parola. Divulgando e tal. Então, assim, eu tinha essa motivação dentro de mim, de querer ser melhor, estar melhor, né, fazer uma prova melhor do que os meus concorrentes ali e colegas de faculdade. Até por entre aspas, eu ser, né, o pessoal sabia que eu era ProUni e tal, por entre aspas, assim, as pessoas falavam, opa, o cara é ProUni, mas o cara é... Sim, eu entendi. O cara é interessante, cada um, a gente costuma até dizer, né, que cada um tem a sua motivação própria. Tradicionalmente a motivação é salarial. É salarial, por vezes, dependendo do concurso, de ascensão social, porque é efetivo, principalmente quando você vem de uma realidade assim, mais humilde, mais simples, como nós viemos, você ser escrevente, né, ser empossado no cargo de escrevente, assumir um cargo de escrevente no Tribunal de Justiça é o ápice, é muito mais longe do que tantos pares nossos conseguiram alcançar. Então o Reginaldo já tem uma história diferente, né? Porque por uma competição ali dentro da faculdade, que era uma faculdade, inclusive, uma faculdade relevante aqui na Baixada Santista, eu acho que é a Unisantos, é a principal faculdade da Baixada, talvez até hoje. De direito. Então, na minha época era mais renomada e provavelmente também ainda é, né? Então, assim, era uma faculdade em que aqueles que queriam realmente externalizar o conteúdo de direito estavam ali, né? Aqueles que obtiveram melhores notas no Enem para conseguir a bolsa do ProUni buscavam aquela faculdade, porque a nota proporcionava. Então, assim, já era uma concorrência, era um tipo de briga que te levou a estudar, acredito que arduamente, né? Sim, na realidade, então como eu tinha isso, na minha cabeça. Eu queria ter uma nota melhor para mostrar para mim mesmo que eu era tão bom ou melhor do que eles, né? Pelo menos em relação a concurso. E eu já era um cara concurseiro e tal, eu fazia esses concursos de município, então nas bases eu já era muito bom. Porém, o que acontece? Eu não tinha tempo, a questão do trabalho e da faculdade, isso me tomava muito tempo. Então eu não consegui fazer um estudo bacana, assim, bem programado, porque
era a faculdade, trabalho e os outros problemas que você conhece, problemas de casa e tal. E acabou que eu não consegui, durante o período ali do edital aberto, eu não consegui estudar efetivamente, por Certo. causa de tudo isso. Você sabe que na faculdade, quando chega esse período, antes de entrar nas férias, é onde tem as provas, Verdade. enfim. O que acontece? Mas eu programei uma férias de 15 dias, porque era o que dava para eu pegar, senão teria programado 30, 15 dias antes do concurso. Certo. De 15 dias antes do concurso, no caso seria os 15 dias antes, mais o sábado e o domingo, para dar 17 dias em casa. Certo. Claro que eu poderia ter feito mais no começo, nesse período e tal, nesse período de edital aberto, mas assim, a correria e também um pouco de desleixo, essa é a verdade, que Sim. poderia ter feito mais, eu acabei não fazendo. Porém, eu tinha essas férias. Mas, quando foi chegando o período, peguei essas férias de 15 dias e eu estava com isso na minha cabeça, e eu falei, vou fazer o que der para fazer nesses 17 dias. Que são 17 dias até a data da prova. E cara, mas eu estava muito focado, eu tinha muito essa motivação, queria muito isso, sabe? Eu até tinha dúvida de se eu ia assumir ou não, cara. Porque assim, pra mim, eu tinha a questão do ProUni, e a faculdade era aqui, eu não sabia se ia ter condição de... Eu sabia que era uma faculdade boa que eu fazia. Certo. Eu sabia, por exemplo, se eu tivesse que trabalhar em São Paulo, porque as vagas eram para a capital, Certo. não era para cá. Eu ia ter que trabalhar em São Paulo, então assim, dependendo do lugar que fosse em São Paulo, não ia dar tempo de eu voltar para a faculdade. Então assim, na realidade, eu fiz, mas eu nem sabia se eu ia assumir ou não. O que eu queria de fato era aquilo, provar que eu era tão bom quanto eles. Sim. Isso. Então, mas eu tava com isso tão forte na minha cabeça, cara, que esses 17 dias eu peguei para estudar, cara. Estudar mesmo. Aí deixa eu já fazer alguns apontamentos aqui. Eu conheço um pouco da história, claramente, a gente quer passar ela... Tô conhecendo melhor agora, inclusive, porque é engraçado que quando a gente senta assim para bater um papo, a gente acaba descobrindo mais detalhes. Então tá bom, então foram 17 dias. Agora eu vou entrar nas perguntas específicas. Você olhando assim para a história, quantas horas você acha que você sentava ali para estudar e ficava estudando? Só fazia aquelas pequenas pausas para comer alguma coisa? Quantas horas você acha nesses 17 dias? Cara, eu sei lá, cara, acredito que umas 14, 15 horas por dia, porque o que acontece? Eu não fazia mais nada, cara. Eu morava do lado da casa da minha mãe, eu colocava os livros na cama, né, porque na minha casa só tinha um cômodo, e aí tinha a mesa, tinha 2 cômodos, um quarto, cozinha, né? Então primeiro que eu fechei lá o portão, e quando as pessoas vinham me chamar, eu fingia que não tinha ninguém em casa, apagava as luzes de fora, então eu não era incomodado. Isso é verdade, só uma interrupção que eu tentei chamar ele várias vezes, eu sabia que ele estava lá trancado estudando e não atendia. Então isso era uma coisa que eu fiz. Então eu só saía de casa, minha mãe morava do lado, né? Eu morava do lado da casa da minha mãe e falava, mãe, a comida tá pronta? Ah, beleza, tô indo aí, vou comer. Aí eu comia, tal, parava só para fazer as necessidades e, cara, estudo. E eu acredito que foram umas 15 horas, cara, por dia de estudo. Todos os dias, no começo ao fim. Isso, e eu não sabia, tinha hora, que assim, às vezes eu deixava a janela fechada, tudo, tinha hora que eu acordava, eu não sabia se estava de dia, se estava de madrugada, na hora que dava sono eu dormia um pouco, pegava, dormia, putz, mas já acordava já com os livros do lado da cama, e cara, estudando, e só conteúdo de direito. E fazendo algumas questões, porque eu tinha uma apostila de questões, né? Então, certo. das outras matérias, bases, eu fazia questões. Português, matemática, não tinha raciocínio lógico na época, não né? tinha, era português, matemática, informática e atualidades. Certo. Eu nunca fui bom em informática. Certo. Naquela época, caía 4 questões de informática, era um bloco de português, salvo engano com 24 questões, eram 80 questões, um bloco de conhecimentos básicos, parece, que englobava matemática, informática e atualidades, 4 questões de cada. Só que a sua nota era por bloco.
Era por bloco, Era né? por- Tudo era valia por bloco. 10. Tudo valia 10. Tudo Então valia você 10. tinha que ser muito bom nessas 12 e tal, porque essas 12 na realidade era o que valia mais. Se você Sim. errasse, por exemplo, 5 dessas 12, ou errasse 6 dessas 12, por exemplo, você ia para esse bloco, você ia com 50%. Então isso, Para fazer a média para final. fazer a média, nesse bloco estava com 5 pontos. Então, mas eu também nem sabia disso, cara. Não sabia disso. E eu fui fazer o concurso, não sabia dessa regra, eu vim saber depois, né, com a experiência e tal, como funcionava exatamente. E porque assim, eu lembro que eu acertei determinado número de questões e quando eu fiz a porcentagem daquilo, deu inferior à porcentagem. E aí depois que eu descobri que a maneira de calcular que era essa. Certo. Então, legal. Então, você ficou aí, cara, interessante, hein? 14, 15 horas. Não sabia se era dia, se era noite, porque janela muitas vezes fechada. Acendia a luz ali, ligava o ventilador e estudava. Exatamente, estudava. Legal. Então, você falou que Ia. a teoria ali, a parte teórica, você se concentrava em direito, porque você já era bom nas básicas, ou você já tinha experiência nas básicas? Eu já tinha experiência, tinha bastante experiência nas básicas, porque eu fazia concurso, né? Eu prestava outros concursos, sempre prestei, e os concursos eles sempre têm as básicas, né? Eu era bom na realidade assim, português e matemática, né? Agora a informática era uma coisa que ali não, acho que estava começando a Ser mais ser cobrado? mais cobrado e tal, nos concursos, e raciocínio lógico Não tinha ainda. poucos ainda tinham, né? Então, até hoje, por exemplo, eu não entendo muito sobre raciocínio lógico, mas português e matemática eu era muito bom. Então, isso me ajudou porque eu consegui ver por muitas vezes nesses 17 dias todo o ciclo, todo o edital na parte de direito. Então, sei lá, direito penal, como o conteúdo era pequeno, eu devo ter lido sei lá, cara, umas 15 vezes. Sim. Fora os esquemas que eu fiz, as anotações e tal, os macetes. O pessoal até, acho que você já deu dica, inclusive, para não decorar as penas, né? Porque é Isso. muito pouco cobrado. Isso. Eu sabia disso porque naquela época eu comprei uma apostila de questões e sabia disso, né? Eu via que isso era pouco cobrado, assim como eu via também que até hoje eu comer, no caso do processo penal, o júri, que é uma parte muito verdade. grande Foi cobrada uma ou duas vezes nas últimas então, 2, 3 provas. naquela época eu percebi que isso era cobrado muito pouco, então foi uma coisa que eu li, porque eu passei por todo o conteúdo, mas eu não dei tanta ênfase justamente porque as questões me disseram isso, né? Certo. E aí então eu consegui fazer essa visualização muitas vezes. Entendi. Então você se baseou praticamente no conteúdo de direito, lendo a teoria muitas vezes esquematizando e porque questões das básicas. Isso, só para complementar, naquela época já tinha cursinho e tal, porque eu fiz um cursinho uma vez para ficar bom em português e matemática, tal, na central dos concursos. Na época o nome do curso era para Polícia Civil, né? Sim. Mas não que eu quisesse ser Polícia Civil, era porque na época, quando eu fui comprar, era o que tinha as matérias que eu queria e era Polícia Civil. Mas para esse caso não tinha como fazer curso e na realidade eu nem pensava em fazer curso, né? Na realidade eu até falei outro dia aqui, para mim estudar para concurso, como já tinha um histórico bom de passar nesses concursos de prefeitura, era você comprar a apostila que tinha o conteúdo que ia cair a prova e estudar. Então foi isso que eu fiz. Então eu não fiz nada rebuscado, não busquei nada mais do que isso. Eu simplesmente peguei e li a apostila. A apostila ela não era uma apostila completa, com detalhes e tal, com esquematização, nada. Só tinha a letra da lei e um artigo ou outro, e eles traziam, que era a apostila da solução até. Isso. Um artigo ou outro tinha uns comentários, então eu ia entendendo, ia fazendo questões na apostila, fazia questões na apostila. Já percebendo que era mais importante, ia esquematizando. Ia esquematizando, grifando melhor na apostila essa parte, para quando eu fosse repassar, né? As questões, elas dão muito isso pra gente, né? E aí quando você faz questões, aí você vem estudando a matéria junto e fala, putz, isso aqui caiu na prova tal, putz, vou dar uma anotada aqui, aí você já puxa uma flecha, já vê ali se tinha um exceto importante. Um exceto importante que às vezes uma exceção, isso, né? Às vezes
Fica na cabeça, né? Fica na cabeça, principalmente quando você erra, né? Sobretudo quando você erra a questão. É, Legal, isso aí. Reginaldo. Bacana a história. Então, assim, meu, a gente tem uma pessoa que, tudo bem que em outro período, outra época, outros candidatos, mas cada momento tem suas dificuldades, né? Outros concorreram com ele lá em 2010, né, a prova. Não, mas foi um concurso Então, grande na grande, com capital. 100 mil inscritos. Exatamente. Igual um concurso da capital. É como se a gente visse um concurso de agora. É. E a pessoa em 15 dias, 17, lógico que ela delegou muitas coisas, delegou para a mãe, tentou ajustar de modo que só estudasse, ele conseguiu essa alavancada, né? Às vezes eu costumo brincar com ele que o que ele estudou em 15, 17 dias, outras pessoas teriam feito em 3 meses. Sim, Fazendo sim. 3 horas por dia, 2 horas e meia, 4 horas Claro. por dia. E ele conseguiu fazer isso em 15. É factível, e é muito interessante a história. Agora, já que você está, o assunto é esse, né? E você já me falou algumas vezes de como você estudava, o que você fazia, qual era a sua rotina. E talvez tenha alguém aí no vídeo que está olhando que queira saber. Porque assim, nós dois obtivemos o resultado de passar na prova do TJ. E se a gente olhar, foram métodos totalmente diferentes, né? É. Foram métodos um método que eu tive para obter a minha aprovação não se relaciona em nada com o método que você teve, ou pouquíssimo, certo? Então, conta um pouco aí, faz uma Passagem. uma aqui. passagem aí básica pra gente entender. Então, como foi. na verdade, a própria criação do canal aqui para a Seta se deu em decorrência do concurso que eu fiz em 2014 de escrevente do TJCP, né? A partir do momento que eu verifiquei que eu tinha a possibilidade de ser nomeado, eu resolvi fazer um diário, praticamente dizer tudo aquilo que eu tinha feito para chegar lá. Inclusive, esse vídeo é um dos primeiros canais, quem quiser olhar, aí vai pegar a história muito mais fresca, porque a época eu lembrava muito melhor dos detalhes. Eu fiz 3 vídeos de tudo que eu fiz. Mas, basicamente aqui, para contar a história para vocês, eu praticamente em 2014, muitos de vocês, todos conhecem o WhatsApp, por exemplo, né? Sim, sim. WhatsApp, futebol, que eu sempre gostei. E eu sempre entendo que passar em concurso é feito de renúncia, tá? Eu não, assim como o Reginaldo renunciou aqueles 15, 17 dias e outros dias pensando no método e outros dias pensando nessa competição interna saudável, porque através de uma prova que ele tinha com os outros estudantes da faculdade, isso demandou um tempo dele, demandou a abstenção de determinadas coisas. Para mim foi igual. Eu, por exemplo, até a prova de 2014, depois da prova de 2014 do TJ, eu não tinha WhatsApp. Eu não usava. Muita gente fala, não, você tem que ter WhatsApp. Como assim? Sei lá, já estava 2, 3 anos aí rolando. Eu falei, não vou ter WhatsApp, porque eu não vou dar meu tempo para o WhatsApp enquanto eu preciso estudar. E a prova ela foi a primeira prova de 2014 com a formulação de 100 questões. Então você tinha, salvo engano, 16 de informática e nós tínhamos 10 de matemática. E aí eram matérias que eu tinha grandes lacunas. Por exemplo, 10 de matemática, para mim era um absurdo, porque, cara, eu sou ruim de matemática e mesmo que eu me esforce bastante, pode ser inclusive um problema. Muita gente hoje em dia, eu, às vezes, assisto podcasts, sei o que, a pessoa, descobri que tinha tal problema. E assim, eu aprendo muito mais, talvez fácil, um conteúdo de direito, mas em matemática tenho dificuldade, talvez pelo próprio desinteresse, né? E aí, o meu estudo foi baseado em... Eu já havia passado, eu já era servidor do Detran de São Paulo, só que eu tinha muito pouco tempo lá, e eu era muito satisfeito no Detran, né? Eu sempre considerei que a gente trabalhava muito, assumia muita responsabilidade e ganhava muito pouco. Então você era muito insatisfeito. Insatisfeito. Era bastante insatisfeito no Detran, sobretudo com remuneração. A gente ganhava R$ 1.800 bruto, não tinha vale alimentação, não tinha vale nada, e via 1.690 no contra-cheque. Foi assim por 2, 3 anos. Eu era muito satisfeito. E era o primeiro ano de Detran. Então, eu também tinha uma apostila, comprei a apostila da Solução também na época. Os conteúdos eu ia grifando, só que eu tinha algumas dificuldades porque eu nunca tinha visto nada de direito.
né? Eu nunca tinha visto nada de direito. E o que acontece? Eu precisava ver alguns vídeos no YouTube, às vezes, para saber o que era um artigo da Constituição, um artigo 5º, alguma coisa, porque eu lia, mas não me fazia sentido nenhum, porque eu nunca tinha visto nada. Então tive algumas passagens assim, mas basicamente meu conteúdo de direito também foi muito assim, riscando a letra da lei, tentando esquematizar, fazendo anotações da apostila. Inclusive minha apostila tinha um monte de risco, um monte de desenho, um monte de... Eu vi, de caneta, né? muita coisa de caneta, e eu ia mexendo, rabiscando. E também... Os papelzinhos grudados. Exato, existia, exato, esses são detalhes. Tinha papeizinhos, aqueles bloquinhos, né, quadradinhos, que eu ia recortando a folha, ia grudando, o que é tráfico de influência, exploração de prestígio, ia esquematizando, e já assinava a plataforma do Concursos, né, fazia muitas questões aí nesse conteúdo. E aí eu fui buscando outras coisas para agregar na minha preparação, raciocínio lógico. Eu lembro que eu tinha um professor de um determinado curso preparatório que eu estudava, não aprendia nada, estudava, fazia tabela, P está para quem, não sei o que, mano, não vinha nada. Eu falei, não dá, velho, não é possível que eu não consiga aprender e todo mundo fala que não é tão difícil. E aí eu troquei de curso, né, fui pro curso do NEAF, e no NEAF a metodologia de ensino, sobretudo de raciocínio lógico e informática, era distinta desse outro grande curso preparatório. E aí eu realmente aprendi, inclusive nas duas provas, eu passei em 2014, depois passei em 2015 no TJ, nos dois, fui nomeado para os dois. E galera, calma aí, deixa eu só dar um adendo. Eu e o Peterson, nós passamos, mas nós não passamos o número de vagas, né? Assim, passou o número de vagas? Não, bem longe. Também não. Eu passei, quando o concurso que abriu para mim é praticamente esse. Só a capital e 300 vagas, era isso, né? E, salvo engano, chamava 2.000 também. Eu não lembro exatamente, para a segunda fase, para digitação. Eu acertei, de 80 eu acertei 71 questões, ou seja, quase 90% da prova. Só que a minha nota, ela não foi ali perto, não foi tipo 89, 890, não foi isso. A minha nota, ela foi, tipo, sei lá, 84, 85, alguma coisa, justamente porque tinha uma maneira diferente de contar. Sim, calcular. Né? Então eu fiquei em 456º, parece. Alguma coisa nessa colocação. Mas eu não sabia de nada sobre história, não sabia se ia chamar ou não, mas na realidade eu já estava feliz com o meu resultado, porque os outros lá da faculdade, acho que nem figuravam na lista e tal, então já fui muito feliz. Então o Peterson você passou em mais ou menos em que colocação, você lembra? Em São Paulo fiquei em 1624. Foi longe, eu acho que eu fiz 78 pontos na época. De 100. Que era uma formulação diferente, as questões de informática e matemática, e como eu falei, eu tinha esse problema em informática e matemática. Então você já coloca aí 16 mais 10, já eram 26 questões com potenciais erros. Era muita coisa. Só que direito, com esse método que o Reginaldo falou e que a gente vem falando aqui no canal, que dá pra fazer, inclusive tem um vídeo bom do Reginaldo que ele fala que dá pra acertar as 40 de direito sem cursinho, e na verdade não são nem 40, pode ser mais, pode ser 42, porque Estatuto da Pessoa Deficiência está dentro de atualidades, que são 6 questões, então pode vir 2 ou 3, aí vira 43 de direito. Dá pra você acertar sem curso. Por quê? Com uma apostila, com site de questões, claramente, porque você tem que ter alguma coisa para embasar o teu estudo, né? Não só pegar a lei seca do site para direcionar. Saber onde você vai colocar mais esforços, né? Ou qual é o artigo que realmente vale a pena você fazer uma esquematização, ler ali com uma maior atenção. Né? E outra coisa, e a partir do momento que você pega isso sem o curso, através de uma apostila e tudo, você tem condições às vezes de passar 2, 3, 4 vezes pelo conteúdo, quando no cursinho você teria a possibilidade de passar uma vez. Isso, tem isso. Então assim, é repetição, sobretudo as matérias de direito, até porque a gente não está no concurso jurídico, isso é um erro. O concurso jurídico é aquele que te cobra o conteúdo completo do direito. Então, por exemplo, as provas que nós fazemos hoje de carreira jurídica, você não tem lá noções de direito constitucional. Inclusive eu brinco com o Reginaldo que a gente nem olha mais o edital quando a gente faz concurso de carreira jurídica. Tem direito constitucional? Beleza, não interessa o que está dentro, porque está tudo dentro. Tá tudo. E outra coisa,
tem uma outra frase que, inclusive, o Fernando, o primo do Reginaldo, meu amigo, ele diz muito aqui no canal também. Ele fala assim, ele fala que não adianta brigar com a banca, né? Tem que decifrar, não adianta brigar porque, cara, a banca vence sempre, velho. Eu e o Reginaldo já entramos com algumas ações, pleiteando algumas coisas, anulação de questão, não adianta, é muito raro. A banca, ela tem sempre razão. Então, se a banca pega lá, te cobra o conteúdo, tudo bem, se não tiver fora do edital, mas no nosso caso, tudo dentro do edital. Licitação, tá a súmula do TCU, TCE e qualquer outro tribunal, dos tribunais superiores. Então, assim, é diferente do concurso escrevente. O concurso escrevente está a letra da lei, certo? E outro, um detalhe muito interessante do concurso escrevente é que além de estar a letra da lei, eles só cobrarem a letra da lei, eles dizem de qual artigo até qual artigo você vai estudar. Exatamente. No concurso jurídico, tá um não top. esquece, Por exemplo, top. Licitações, tá escrito. Isso. Você tem que saber o universo de licitações, tudo que pode estar dentro. Então, assim, a gente nem olha mais o edital. Então, existe ainda essa benesse dentro de concurso de nível médio. É por isso que é um concurso de nível médio e não não é um concurso jurídico. Não é um concurso jurídico, Tá? exatamente. Então, por isso que a gente defende que você consegue estudar, você consegue acertar as 40 questões, mesmo sem um curso preparatório, mas com uma apostila razoável, reconhecida no mercado, e fazendo questões. Porque algumas coisas ali, um caso concreto, você não vai pegar exatamente, talvez, na apostila. Você vai pegar no comentário de uma questão, o caso concreto, como se resolve. Então, basicamente é isso. Agora, eu queria entrar... Então, eu passei, foram 6, 7 meses... O seu... fecha, né? Exatamente. Foi mais ou menos 6, 7 meses até a primeira prova que eu fiz. Aí eu sempre sou um cara que eu fujo das regiões, quando abrem várias regiões, claramente, quando há essa opção, das regiões mais concorridas, eu sempre fiz isso, sempre deu certo. Não é medo de não passar, tem mais uma possibilidade de ser chamado, na minha visão, de figurar na lista. Eu sempre confio no meu taco, mas eu sempre sei que pode dar alguma coisa errada. Então eu fujo das regiões mais concorridas. Então fiz São Bernardo do Campo, na época. Mas fala aí, você usou aquela tática de se inscrever em mais de uma das regiões. Ah, é verdade, tem isso também, exato. É, existia essa possibilidade. Existia, né? Hoje em dia, até tem ainda, na verdade, o que não tem mais... tem. Não tem mais a comunicação, né? Entre não tem mais a comunicação. Exato. Isso. Antes tinha isso. Então a gente estudava esse pré-edital, eu pelo menos estudava o pré-edital, para saber que se eu me inscrevesse em mais regiões, às vezes eu olhava o número de inscritos e ia fazer uma prova no lugar que tinha menos inscrito. Isso eram estratégias. E funcionaram, seja na prova de 2014 que a de 2015. Bom, aqui só para tentar, não sei se o Peterson foi muito claro, porque às vezes ele está falando como se você já soubesse, talvez nem todos saibam. É assim, você tem a possibilidade de, por exemplo, abre concurso escrevente para, sei lá, porque geralmente abre primeira e quarta e as outras todas, né? Primeira e quarta um concurso e depois tem um concurso da segunda e terceira, quinta, tal, todas. Então, às vezes tem lá 6 regiões abertas, concurso aberto para 6 regiões no estado, 6 regiões administrativas. Então o Peterson ele olhava todas essas regiões, as circunscrições, e eles faziam uma análise, e ao invés de eles se inscrever, por exemplo, nós somos aqui da Baixada, tem a circunscrição judiciária de Santos, primeira circunscrição judiciária. Ele não só se inscrevia em Santos, por exemplo, ele ia se inscrever em Santos, por exemplo, Itanhaém, e registro, ou talvez se tenha São Bernardo do Campo ali, que vamos supor que está aberto. Então ele fazia tipo 3 inscrições, um exemplo. E aí ele depois ia sair a divulgação de inscritos, tal, ele ia fazer uma outra análise, um cálculo e para saber pela quantidade de vagas, né? Isso. Ele ia saber onde que teoricamente ele teria mais chances. Para que, e onde fosse esse lugar que ele teria mais chances, ele não tinha como fazer a prova nos 3 lugares, ele só poderia fazer em uma. E ele escolhia exatamente aquela região, aquela região que ele se inscreveu, que dava mais chances para ele poder passar na prova. Era exatamente isso. Então eu fazia mais inscrições, pagava mais inscrições, de modo que quando saísse a estatística de inscrito, eu fizesse um balanço dentro dos números de candidatos nomeados, a nota de corte desse candidato último nomeado,
E é uma série de situações que a gente, é uma experiência que a gente tem, que a gente vem passando também no canal, que alavanca suas possibilidades, porque no final o que tu quer é ter o contra-cheque. Quando chega o contra-cheque, não aparece assim, o Peterson foi o 1624, não. E ele entrou pela lista geral, ninguém tá nem aí para isso. O que interessa é o contra-cheque. Então você tem que usar as estratégias necessárias dentro da regra do jogo para figurar dentro da lista e ser nomeado. E para mim deu certo na primeira, na segunda oportunidade. Então foi isso, foram mais ou menos 6, 7 meses pro primeiro concurso, depois um ano pro outro concurso que porque você já emendou estudando. Já emendou, exato. Deu uma pequena pausa, mas depois estudei. Já voltou a estudar, tipo, com pouco tempo, assim. A diferença, então não deu tempo de esquecer o conteúdo e tal. E não desatualizou o conteúdo de direito, sobretudo. E eu fiquei melhor no que eu já era razoável, que era português. Informática eu melhorei para outro concurso. As 10 de matemática praticamente eu fazia assim, eu fazia a prova inteira, passava pro gabarito. Depois das 10 de matemática, eu ia fazendo assim, resolvia uma, tentava resolver, aí colocava uma no gabarito. Resolvia a segunda, colocava no gabarito. Porque não me interessava a matemática. Porque matemática era algo que eu sabia que eu não era muito bom, em que pese eu ter estudado e tudo mais, e eu aceitava erros ali. Então eu tentava compensar e acertando quase tudo de direito. Inclusive eu acho que numa primeira prova eu errei uma ou duas de direito e na segunda também errei uma ou duas. Eu errei duas uma de processo penal e uma de processo civil, né, que são os conteúdos maiores, né? São os maiores. São os maiores conteúdos aí para estudar. Então, eu errei só um. Então, Reginaldo, vamos passar aqui agora para a parte que muitos querem saber, que assim, toda essa nossa experiência a gente tem, beleza? E agora eu quero dividir em duas situações. Se nós fôssemos estudar hoje, precisássemos passar no cargo de escrevente, da formulação da prova de hoje, tá? Que é muito parecida com a minha, diferente da tua, com a experiência que você tem, ou seja, você hoje, como você estudaria, faltando 90 dias, e a gente vai reduzir esse prazo, tá? E depois a gente vai falar, se você não tivesse experiência em concurso, o que você faria, se der para fazer essa analogia, tá bom? Então vamos lá, você com a experiência de hoje, nós temos lá 24 questões de português, 6 de matemática, 6 de atualidade com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 14 de informática, 10 de raciocínio lógico e 40 de direito. Faltando 90 dias, você com trabalho, hoje já não tem mais faculdade, tem filhos, tem 2 filhos, né, que é importante, já tem 2 filhos, tenho 2 filhos. Então, na época que eu fiz tudo aquilo, eu não tinha nenhum filho, né, então, por exemplo, eu tinha as minhas obrigações, assim, praticamente nenhuma, né, porque era jogar bola, era trabalhar, mas eu estava de férias. E eu tinha minha mãe, que minha mãe é muito importante, sempre me deu essa condição, né? Então eu praticamente ali eu podia ficar o dia inteiro só estudando, não tinha problema nenhum, não tinha obrigação mais nenhum. Diferentemente do que ocorre hoje. Hoje a minha vida é muito mais, assim, digamos, muito mais responsabilidades, extra trabalho. Legal. Então, o que você faria aí? 90 dias para a prova, mais ou menos da data que a gente posta esse vídeo. Como você organizaria, como você estudaria o conteúdo de direito, as matérias básicas, onde você ia concentrar mais energia, ia resolver questões, ia resolver simulados. O que você acha que se encaixaria legal para em 90 dias? E já antecipo, tá? É provavelmente que lista geral aí da capital, é provável que venha aí, se for uma prova tradicional, 85, 86 pontos a nota de corte, por aí. Então você pode errar aí, sei lá, 14, 12, 15 questões. Nossa. O que você acha? Cara, eu acho complicado. Se errar 15 questões numa prova que vale 100, você tem que ser muito bom. Mas galera, assim, eu hoje com a experiência de hoje, com tudo que eu já vivi com relação ao concurso, até hoje eu presto concurso, nós estamos prestando agora concurso da área da advocacia pública e de carreiras jurídicas em geral. Tá, bom, hoje eu inverteria, né? Hoje com o conhecimento que eu tenho hoje e sabendo da importância das bases, naquela época eu meio que menosprezei as bases, porque eu já era teoricamente bom, mas eu era bom em 2 só, né? Atualidades e informática eu não era bom, mas eram só 4 questões de cada e beleza. Então você poderia ali renunciar, embora contasse muito ponto, né? É. Mas eu também não sabia disso. Hoje,
não existe mais essa possibilidade. Hoje você não pode desprezar, por exemplo, o conteúdo de informática, que cai 14 Exato. questões. Não dá para você desprezar esse conteúdo. O que eu faria? Hoje eu também já não sou tão bom em português e matemática como eu era. Como era naquela Até época. porque passou-se todo esse tempo e depois que eu passei na prova de escrevente, eu nunca mais precisei estudar para concurso de nível médio, Sim. né? Porque não era mais meu foco. Então, assim, hoje eu inverteria. Hoje o meu foco ele seria muito mais nas matérias básicas. Até porque direito, eu já, além de ser formado, tem pós-graduação e tal, tem algumas... tem um certo conhecimento. Então, assim, eu estudaria, né, direito, até porque a letra da lei, a gente sabe que, pega. Nós estudamos hoje, que a gente, da forma que a gente estuda, tem que sempre estar vendo a letra da lei, e a letra da lei é complicado. Mas só que a questão do TJ, o que é melhor, é que só cai a letra da lei. Então você não precisa se preocupar com outra coisa. É só a letra da lei. É ler a lei. Então, como a gente já tem esse conhecimento, talvez eu não veria aulas sobre o conteúdo. Sim. Eu estudaria o conteúdo, grifaria. Questões. Grifaria, fazia questões. Né? Isso é na parte de direito. Grifaria, faria questões e lia o conteúdo, a lei. Somente a lei. E com os comentários de uma apostila que eu estivesse estudando e tal. Mas nada mais do que isso. Certo. Sem videoaula, sem nada. Porque, no caso, o que eu precisaria é decorar a lei. Porque o entendimento, por exemplo, o que é uma citação eu sei, os efeitos da citação já sei, que na época eu não sabia, quando eu estudei eu só gravei. Né? A citação válida, induz dispendência, torna litigiosa a coisa. Torna prevento o juízo. Prevento o juízo. Cara, eu não sabia nada disso, eu só sabia que tinha 5 efeitos na época. Decorava, mas não sabia o que significava. Constitui mora o devedor, sabe? Então, assim, mas hoje eu até falar aqui, hoje não é a citação válida que torna prevento o juízo, né? Você sabe disso. Eu até uma questão sobre isso. Sim, Chegou a ver na última prova que a gente fez? Foi alguma coisa parecida com isso, na realidade. Hoje, o que torna prevento o juízo é a distribuição ou o registro. Entrar com a ação. Entrar com a ação e torna prevento o juízo. Mas acho que naquela época que eu fazia, esse era um dos efeitos da citação. Talvez na época que você fazia também. Agora não é mais, né? No caso, tornar prevento o juízo não é um efeito da citação. Que agora é a distribuição. Acontece antes. O registro acontece antes. Acontece antes. Teve daqueles 5 efeitos que tinha, acho que 2 mudaram. Enfim, mas então eu já sei muito conteúdo sobre a parte teórica de direito, a parte doutrinária, né? Seria então, assim, mais ler a letra da lei para ficar fresco ali. Ler a letra da lei e ler a letra da lei. Acabou. Pra grifar e fazer questões para saber onde é que você vai direcionar bastante e ler com mais frequência, se for o caso. Certo. Ou algumas coisas até deixar de ler. Então seria isso, a parte de direito. E a parte das básicas, eu provavelmente faria um curso. Entendi. Faria um curso de informática, principalmente. Onde você faria o curso? Eu faria o curso de informática, a informática, raciocínio lógico. Eu preciso aprender raciocínio lógico. Eu precisaria aprender. São matérias que eu preciso aprender. Certo. Informática e raciocínio lógico. Que eu não precisei estudar essas matérias até eu atingir o meu posto de hoje. Sim. E depois que eu atingi meu posto de hoje, eu nunca mais voltei nem nas bases, que é português e matemática, que eu já era bom. Então é isso. E português e matemática, eu ia tentar retomar aquilo que eu tenho, né, um bom conhecimento ainda. Sim. Óbvio que não é um conhecimento como era antes, mas eu tenho um bom conhecimento. Então, talvez em português e matemática, eu ia pegar o edital, olhar lá, vamos supor, equação de segundo grau, é um dos temas do edital. Então, eu ia ler um livro, tal, retomar, fazer questões, e português também, muitas questões, e, por exemplo, verbo, olhar todas as nuances que envolvem o verbo. Mas isso num livrinho a respeito? Num livro. Na realidade, por exemplo, eu até falo aqui para vocês, essas apostilas que nós compramos, de aquelas que vendem na banca, ou então dessas apostilas que a gente recomenda, eu recomendo só para estudar direito. Certo. Né? Essas apostilas, elas são, na minha visão, elas são muito
falhas em relação às matérias básicas, pelo menos português e matemática, porque elas tentam explicar as coisas num conteúdo muito pequeno e acaba pulando fases e a pessoa que está estudando, ela precisa passar por todas as fases para aprender, né? Então, assim, tem muito pulo. Então, você acaba vendo ali, você não entende, porque pega uma fase que ele teria que ter passado por uma fase, mas ele pressupõe que a pessoa já sabe, porque seria um conteúdo básico, e aí pula aí. Então, mas como a pessoa não tem essa base, então você fica perdido. Então, o ideal é você ter, vocês que estão aí querendo, né, ingressar no serviço público, ou já estão, mas estão querendo passar num cargo melhor, eu aconselho que vocês tenham um livro específico para concurso, se for o caso, de português e de matemática. Um livro mesmo. Matemática para concursos, um exemplo. Português para concursos, né? Eu estudava na época, eu tinha um livro de matemática que era muito bom, que eu comprei na época que eu fiz o cursinho na Central do Concurso. Era um livro que era muito bom, era só matemática para concursos, acabou. Então ali é um livro só de matemática, ele não está tentando deixar a apostila pequena para você poder comprar ela e estudar, não. É um livro de matemática, se tiver que ter 800 páginas, vai ter 800 páginas. Aí, daqueles conteúdos que você vê que não internaliza e tudo mais, você pode aprofundar dentro do livro. Naquele que tu vê, por exemplo, você entra numa crase, mesmo que tenha 40 páginas falando de crase, você com 15, 10 páginas, você já sabe que é bom e tudo mais, você já pode superar ele dentro do livro. E claro, o que a gente fala, o grande cerne é sempre as questões. Porque, por exemplo, vamos supor ali que está lá no conteúdo edital, equação de segundo grau. Mas se eu estou fazendo as questões e eu vejo que nenhuma delas ali, né, que é nas resoluções de questões, que vai ter, esse conteúdo está sendo pouco usado, eu não vou aprofundar esse conteúdo. Né? Então, o conteúdo que vai ser aprofundado provavelmente vai ser aquele conteúdo que ele vem sendo mais cobrado sempre. Até porque o tempo é escasso, né? Você não pode ficar perdendo muito tempo com aquelas coisas que não vão cair. Então, resumindo, eu faria direito, estudaria só a letra da lei. Português e matemática, eu estudaria nos meus livros, que eu teria, se eu não tenho hoje, eu compraria, né? Se eu não tivesse, mas eu tenho. Mas se eu não tivesse, eu compraria, estudaria só pelo livro e faria um curso, compraria um curso de algum desses cursinhos de raciocínio lógico e informática. Raciocínio lógico e informática. E aí a parte de atualidades, eu estudaria da própria apostila mesmo, que eu comprasse, né? Se fosse comprar uma apostila e tal. É que na apostila é difícil, porque hoje em dia cobra 6 meses, os últimos 6 meses. Então a apostila... Mas tem. Mas tem como método, buscar. Na época, como quando eu estudei, eu estudava no... Atualidades UOL, tinha um site que falava e tal. Tem muitos canais hoje no YouTube que vão passando... os conteúdos são mais relevantes durante a semana, no caso, pegaria... dependendo de quando você comprasse a apostila, poderia ter ali o conteúdo, porque são os últimos 6 meses. Mas assim, na realidade, esse conteúdo de atualidades, eu ia meio que deixar... Assim, eu ia buscar alguma forma de estudar ele, assim, mas não dando tanta ênfase. Entendi. Tipo, fazer alguma coisa resumida, alguma coisa rápida para estudar e dentro daquele conteúdo, provavelmente... tentar garantir umas 3 questões de 6. Entendi. Essa seria a metodologia, tendo em vista o tempo, né? Tendo em vista o tempo, 90 dias. Você, agora é a sua vez, né? Como é que você acha que você faria aí com a experiência que você tem hoje? Eu acho que eu faria muito parecido assim com o Reginaldo, porque assim, o que me preocuparia aqui inicialmente seria acertar os grandes blocos, né? Os grandes blocos. O português, 24 questões, 40 de direito. Então, se você acerta 24 de português e 40 de direito, você sai com 64 pontos, tá? E como eu falei, pode ser até mais de 40 de direito, porque você tem estatuto da pessoa com deficiência dentro de atualidades. Então, podem vir ali 3 questões
de atualidades, 3 questões de Estatuto da Pessoa com Deficiência, e pode vir, sei lá, uma outra avaliação, mas teria mais de 40 questões, tá? Lógico que tudo isso aqui teria que ser colocado dentro de um ciclo, porque em 90 dias a gente coloca dentro de um ciclo. Não sei se daria para estudar tudo de uma vez, talvez até daria, sobretudo para dar ênfase a uma matéria ou outra de direito, ou não. Mas vamos lá, português e informática, eu acredito que eu ainda tenha materiais, na verdade eu tenho, né? Eu tenho um livrinho, então eu sei os caminhos percorrer e depois quando eu jogo para as questões eu já consigo ir bem em português. Então eu tenho um livrinho que eu ia ter que dar uma ênfase, relembrar algumas coisas, fazer alguns esqueminhas, porque vocês não sabem. Uma vez, eu vou até contar essa história aqui, que é interessante, que é uma das maiores revoltas que eu tenho sobre bagulho de material de estudo, cara. Revolta, com ladrão mesmo, ladrão. Eu tinha uma loja, tu sabe? Sim. Eu tive uma loja, uma parceria em 2012 ali, 2013, 2012, por aí. Foi quando eu comecei a estudar para o concurso. Eu tinha um caderno muito bom de português. Que eu fiz curso, esquematizei tudo e, velho, era muito esquema, grifado, bonito. Então, quando eu queria revisar alguma coisa de português, eu pegava aquele caderno, revisava, ia para a prova e tinha muito conteúdo que estava dentro daquele caderno que eu levava para a prova. E aí uma vez a gente foi assaltado na loja. Um sábado, um coitado foi lá assaltar a loja e ele levou o notebook, levaram um monte de coisa, cara. Já de quem já tinha pouco. Levou um monte de coisa. E pegou minha mochila. Eu falei, não, irmão, mochila eu preciso. Mochila tem meu caderno de português, cara, tem meus bagulho de estudo. Ele falou, não, eu falei, irmão, pra que tu vai pegar bagulho de estudo, cara? É o bagulho que mais vale aqui dentro, é meu caderno que tá aí, velho. Aí o cara ficou com a mão na cintura, pô, tu vai tirar uma coisa. Eu falei, não, beleza, irmão. Mas uma das maiores revoltas que eu tenho assim, depois disso nunca mais eu constituí um caderno de português, tá ligado? Eu nunca mais fiz de novo um caderno de português por causa daquelas, não exatamente a cena, mas é uma coisa que ficou e eu nunca mais consegui reproduzir. Eu tinha um caderno muito bom. Então, assim, certamente, pela dependência, necessidade desse concurso, eu faria ali alguma coisa, lógico, dentro do possível, do prazo possível, ia olhando o livrinho, fazendo questões e fazendo as anotações. Curso aqui, talvez, eu faria alguma coisa dentro da matemática, isso eu faria dentro de matemática, e veria alguma coisa de atualidades, em que pese não ser tão relevante. E sobre raciocínio lógico, você falou só de português e... Raciocínio lógico eu tenho um livro. Também Raciocínio lógico eu tenho um livro, que é o livro do mesmo professor, do José Luiz, que era do NEAF. Aquele que você teve mais facilidade. Mais facilidade. E há anotações nesse livro. Então, como o conteúdo do que a gente está falando aqui é com a nossa experiência que nós faríamos, ou isso vale para muitos candidatos experientes também, porque tem muita gente que tem experiência, que a gente tem, ou até mais, só às vezes não passou, não chegou na nota de corte, mas às vezes o cara fez mais pontos que a gente. Na segunda prova eu fiz 83, 84 pontos. Tem cara que fez em muita região 85, 86, ele não entrou só pelo fato da nota de corte. Isso. Então, assim, às vezes esse nosso depoimento pode dar tranquilidade dessa pessoa. Ah, não, beleza, eu não preciso comprar o curso e olhar tudo de um monte de coisa. Então, assim, informática e matemática, eu acho que seriam as matérias que eu teria mais ali um cuidado. Até porque informática atualiza, né? Informática, antes quando eu estudei, era o pacote Office lá, 2010. Agora já é o pacote Office, não sei se tem o 2016, ou se tem 2016, mais avançado. Então, assim, talvez em informática e matemática eu pegaria as videoaulas, faria as anotações, iria com calma para tentar guardar pontos aqui, sobretudo informática. No restante, eu iria com o livro em português e anotação, livro de raciocínio lógico e anotação, lógico, sempre com resolução de questões. Tudo que eu falo aqui sobre estudar tem resolução de questões por um momento. E direito seria na letra da lei. Agora, o que eu quero te perguntar agora, já, beleza, 90 dias. Só que a gente vai ter um público que vai acabar vendo esse vídeo, ou partes dele, com um prazo muito restrito. E eu já vou pular logo para 30 dias. Então, com 90 dias, a gente faria mais ou menos assim. Com 30 dias para estudar para a prova,
30 dias, ou seja, você tem um mesinho aí para estudar. O que você faria, o que você deixaria de lado de estudar que você acha que não ia dar tempo? Ou seja, uma loucura aí que você faria para tentar uma nota razoável neste concurso. Bom, cara, é complicado, né? Seria considerando a experiência que eu tenho ou não? Sempre considerando a experiência, porque se tirar ela, a gente vai ter que falar de um candidato iniciante, aí o cara tem que ver tudo do começo, não tem como. Né? Tá. Cara, eu faria o seguinte, às vezes as pessoas trabalham, eu trabalho e tal, a gente tem nosso serviço, nossa carreira, e, eu assim, muitas vezes na minha trajetória, eu sempre tive as minhas férias como um ponto de poder alavancar, né? Então, por exemplo, eu peguei minhas férias nesse concurso do TJ, em outros concursos também, eu trabalhava na prefeitura, então, por exemplo, quando abre o edital, geralmente abre com 3 meses antes, então, e no TJ a gente pode pegar, 2 meses antes, então assim, eu não falava nada sobre minhas férias, eu até colocava lá uma data quando vinham me perguntar, só que aí quando abriu o concurso, eu conversava com minha superior, né, e ela muitas vezes concedia, né, eu tentava fazer o melhor trabalho e tal, e me esforçar ao máximo para que também eu tivesse essas benesses também quando fosse possível. Então eu sempre tive isso. Por exemplo, quando eu passei na prova da OAB, entendeu? Também peguei 15 dias ali antes para poder estudar e conseguir passar na OAB, para fazer cursinho, depois do cursinho, na segunda fase, né, fiz cursinho e tal, deu um tempo para estudar. Então assim, primeiramente, por ser um prazo muito curto, eu tentaria, na forma que eu tô, se eu tivesse, né, às vezes eu não teria, né, nem, por exemplo, se fosse esse ano, por exemplo, eu já não teria porque eu já peguei as férias, tá? Certo. Então tá, mas vamos supor, como é pro pessoal aí, muita gente tem a ideia de que as férias é para se divertir. Ah não, vou pegar minhas férias para se divertir, tá? Eu faço isso também, mas se precisar não fazer, eu renuncio tranquilamente às minhas férias. É porque a gente tem um recesso também, né? Mas também se fosse para renunciar ao recesso, eu renunciaria como já renunciei algumas vezes em prol de ficar estudando. E para mim tá tudo bem, tá sem novidade. Então assim, se você tem essa oportunidade, você que está vendo agora aí o vídeo, e esse vídeo, vamos supor, você está com 30 dias aí para estudar até a prova, você tem essa possibilidade, cara, deixa as suas férias, goza das suas férias o outro ano, e pega as suas férias, se você tiver a possibilidade de pegar pelo menos 15 dias antes da prova, vai ser interessante. Então eu procuraria primeiramente arrumar esse tempo das férias. Certo. Tá? Mas não foi possível, como é esse ano, e a prova é esse ano, para mim não seria possível. Eu, nesse caso, cara, eu faria o quê? Eu renunciaria às matérias de direito, renunciaria no sentido de estudar, certo, mas ficaria ali fazendo as questões, resolvendo lendo os comentários, só questões. Pegaria ali várias questões de escrevente que já foi realizada, da VUNESP, e não só de escrevente, né? Isso é importante. Da VUNESP em si, principalmente nível médio, VUNESP, e principalmente os concursos mais recentes, né? Que eles sempre têm a tendência de cobrar sempre no mesmo sentido ali. Então eu pegaria isso, português e matemática eu faria a mesma coisa. Então eu faria um bloco né, eu organizaria o meu tempo, e essas matérias já seriam as 6 de direito, né? Certo. Todas as matérias de direito mais português e matemática. Ia ser em questões. Só em questões da VUNESP. E aí eu estudaria as outras matérias, que sobrariam... raciocínio lógico, informática e matemática. Matemática não. Matemática não. Tá, então eu estudaria raciocínio lógico e informática. Certo. Nesse caso, desprezaria aquela lei a lei dos deficientes. Estatuto desprezaria. Que vem com a atualidade, deixaria de fora. Talvez eu colocaria ali no meio das questões e tal. Certo. E anotava só o que eu visse ali e mais nada. Certo.
Então, eu só... E informática? O que você faria com informática? Que são 14? Informática e raciocínio lógico. Ia Eu fazer... continuaria o cursinho. Eu começaria o cursinho hoje, por exemplo. Tem 30 dias antes da prova, eu faria um cursinho só dessas matérias. Ia se esforçar ao máximo ali me para esforçar ao máximo cumprir nessas o máximo duas de matérias. conteúdo. Entendi. Nessas duas E matérias. o restante é questão. O restante, questões e anotações de questões. Questões e Legal. anotações de questões. E aí, lendo, né, essas anotações, conforme fosse possível. E a minha tática seria essa. Porque onde eu sou muito ruim, hoje, é informática e raciocínio lógico. Porque eu não sei nada. Entendi. Sei muito pouco de informática. Mas uma pergunta, porque assim, eu faria mais ou menos igual você, até porque é bem parecido assim, o que a gente faz. Por exemplo, matemática é deixar pra lá. Você. Matemática deixa é aí. exato, nem questão é. Eu acho que eu ia resolver, eu ia deixar ao acaso, porque são 30 dias. 30 dias você tira o curto. Se você não tem uma férias ali, 10 dias de férias, porque a pessoa não conseguia pegar 30, não conseguia pegar 10, 15, tira o curto. Direito também é resolver questões, só que tem um problema, tem aqui conteúdo aqui dentro que você não tem muitas questões, isso que eu queria te perguntar o que você ia fazer. Por exemplo, nós da corregedoria, você não vai ter muitas questões, vai assim mesmo? Ou daria uma lida ali no conteúdo, pelo menos uma passagem ali, normas da corregedoria e a parte de direito administrativo da 10.200 e... Tem poucas questões. São poucas questões. Porque processo civil, processo penal, você vai achar muita questão. Constitucional, você vai achar muita questão. Penal, né? Você vai achar muita questão. Inclusive, Estatuto da Pessoa com Deficiência, você vai achar muita questão. Talvez não da Unesp. Mas normas da corregedoria e direito administrativo, porque direito administrativo tem a 8.429, que é de improbidade, beleza. Você acha bastante questões. Só que também na formulação nova, tem que abranger outras... Tem que ver, lógico que nesse caso eu pegaria questões do ano passado, né, para fazer, da Unesp. Da 8.429. E talvez, por exemplo, aí como é uma situação que provavelmente não foi cobrado muito da Unesp em apenas um ano, talvez não teria uma gama enorme de questões, e até porque é uma lei só, né? Então talvez valeria a pena ler, né? A lei. É uma lei pequena, não é uma lei enorme, né? Sim. Até porque, salvo engano, eu não sei se ele cobra a lei inteira no concurso de escrevente, eu acho que ele até coloca os artigos da lei que caem. Dá uma olhada, salvo engano, nesse último, não sei se está tudo, mas tem que dar uma olhada. Tem que dar uma olhada. Então, assim, não sei se cai, por exemplo, a parte processual, que é a mais complicada ali, a parte processual daquela lei, né? As grandes mudanças foram na parte processual, as mudanças mais significativas. Por exemplo, se isso não for cobrado, acho que valeria a pena ler e fazer as questões, valeria a pena ler. Então, assim, um conteúdo ou outro, dependendo do tempo, né? Daria uma parada. Eu mesmo teria que ler normas da corregedoria. Teria que ler, porque você não vai achar tantas questões. E até porque as normas da corregedoria, cara, hoje que eu sou escrevente e tal, toda hora muda. Toda hora muda. Então, por exemplo, as questões da Unesp que você fizer, vamos supor, de 2 anos atrás, sobre normas da corregedoria... Pode ser que tenha mudado. Provavelmente mudou alguma coisa, né? Muda muito, muda muito. Se você pegar lá, quando a gente entra no site do PJ para pesquisar, sempre tem uma atualização, tipo, a partir de... Aí você vai ver, de 1 mês atrás. Sempre teve uma retificação ali. Entendi. Né? Legal. Então legal, Aginaldo. Eu queria saber, agora, uma última coisa que eu quero falar com ele, porque assim, seja a pessoa que pega com 90 dias de antecedência, seja aquela que pega com 30, porque assim, não tem como dissociar a experiência que a gente tem do fato se a gente fosse estudar. Não tem como dissociar. Porque, assim, não tem como eu dizer, se eu não soubesse nada. Não sei como seria. Se eu não souber, eu sou o que sou agora. E aí eu digo em base a isso, então seria para um candidato mais experiente, tudo mais. Que pode ser, inclusive, pode ter muitos candidatos melhores que a gente hoje. Porque pega um candidato que vem estudando há 6, 8 meses as matérias básicas e aqueles conteúdos de direito que cai só em oficial de promotoria e escrevente, nesse conteúdo é bem capaz de ele estar melhor do que a gente hoje. Certamente. Porque ele pega as básicas, ele tem ali 6 meses, 5, 8 meses de estudo. Cara, eu vou até acrescentar, falar mais assim, eu acho que
a maioria das pessoas que vão prestar o concurso são pessoas que têm alguma experiência, né? Às vezes, dificilmente, acho que são poucos, né? Numa gama aí dos candidatos inscritos. Dos que competem mesmo, né? E até, eu digo assim, dos candidatos inscritos, se você pegar ali, eu acho que poucos são aqueles que falam assim, vou começar a estudar sobre concurso agora, eu não sei nada, e vou fazer esse concurso de escrevente. Eu acho que a maioria não é assim. A maioria já fez concursos em prefeituras aí, da onde mora, já vem fazendo alguns cursos, fez um concurso de guarda municipal na cidade que ele mora. Muitos deles já são, por exemplo, agente administrativo. Sim, eu conheço, por exemplo, aqui várias pessoas que são agentes administrativos da prefeitura, ou seja, não dá para dizer que essas pessoas elas não têm nenhuma base, porque, por exemplo, aqui na Praia Grande, para você ser agente administrativo, você precisa estudar português, matemática e informática. Verdade. Entendeu? Então, assim, eu acredito que a maioria das pessoas, elas se encaixam mais nesse perfil que a gente está falando mesmo, de ter uma experiência anterior já em concurso, sobretudo nessas matérias bases, até porque estamos falando de concurso de nível médio, então a pessoa ela já tem uma mínima experiência em relação a isso. Aí depende, pode ser uma experiência vasta, uma experiência maior, menor, mais recente ou mais recente, antigo. Mas sempre tem. Eu acredito que são poucas pessoas que vão fazer do zero. Falar assim, acordou, viu um edital, viu um vídeo, alguém falando, e vou entrar hoje para o mundo dos concursos e vou fazer essa prova. Eu acredito que não é a grande maioria. Tá. Então, aí falando, né, nós temos pouco tempo, pode ser que, na verdade vai ter, inclusive bastante gente que às vezes até estudou para algum concurso, nunca passou, nunca teve aquela disciplina necessária para internalizar o conteúdo como tem que ser internalizado. Exato. Até conseguiu ter algum pequeno conhecimento nesse prazo, só que o pequeno conhecimento, sem a manutenção ali, ele se vai, né? Sim. Ele se vai. Então assim, eu queria te falar que é uma ideia que eu sempre tenho, muitas vezes eu tenho, que é o seguinte: faça a prova de agora, olhando para a prova daqui um ano e meio, né? Ou seja, faça o concurso de escrevente da capital, mas olhe eventuais provas que podem vir em 2024 e 2025. Você acha que é uma visão que o candidato tem que ter? No sentido, me preparo, mas calma, minha prova talvez não seja essa se eu comecei a estudar agora. Né? Se eu comecei a estudar com 90 dias de antecedência, com 60, com 30, eu tenho que montar um bom material, eu tenho que ter a visão que a próxima prova que vier, eu não parando de estudar, aí sim eu estou mais preparado para passar. O que você acha? Eu não acho que é uma visão que o candidato pode ter. Eu acho que é uma visão que o candidato tem que ter. Porque quando a gente aposta todas as fichas, todas as energias psicológicas, a gente está achando que nós vamos passar quantas reprovações nós já tivemos? Muito. Então, assim, a frustração ela é grande. O momento da frustração ela é grande. Se você está com uma expectativa alta sobre determinado concurso, o baque é muito grande. Né? O baque é muito grande. Então, assim, óbvio, não é para ir achando que não vai passar. Vai achando que vai passar, mas sabendo que é um início. Sabendo que, por exemplo, mesmo tendo a experiência, muitas vezes aconteceu isso, exatamente. A pessoa fez 1, 2 provas lá, estudou um certo período e parou. Então, assim, tentar colocar na mente que essa rotina que você vai organizar agora, você né, vai entrar aí, essa rotina que você vai organizar agora, ela não vai ser só para agora. Essa rotina, ela tem que perdurar, tem que ser para agora e perdurar para depois de agora. Porque é aquilo, ela não vai só te beneficiar em relação aos concursos de escrevente. Sim. Né? Vamos supor, se você quer ingressar no serviço público, provavelmente se você fizer essa boa preparação, essa preparação diante do que a gente está falando, e você continuar, você vai entrar em algum órgão, sim, num concurso de nível médio, você vai entrar, é certeza. Né? E claro, agora se o seu objetivo é, até pela questão do salário, é tornar-se um escrevente, tudo bem. Então assim, essa metodologia, se você continuar
praticamente, se você ainda não é da área pública, você, é praticamente certeza que você vai entrar no concurso de nível médio. Se você mantiver pós a prova, você vai entrar dentro da tua cidade aí, ou de uma cidade vizinha, você vai ingressar no serviço público, e muitas pessoas, às vezes, cara, não tem ali não tem o tempo que é necessário para poder estudar, justamente porque a esfera privada, a gente sabe como que é. Você tem que ter muito mais produtividade, muitas vezes você tem oscilações, por exemplo, tem o nosso primo que trabalha em farmácia, tem um dia que ele está às 11, outro dia ele entra às 8, enfim, então assim, há uma oscilação, muitas vezes você tem uma folga só por semana. No serviço público você tem, nem agora, feriado de carnaval, por exemplo, quem está, por exemplo, no serviço público vai pegar 4 dias em casa, né? Tem pessoas, por exemplo, que vai pegar, inclusive, a quarta-feira de cinza, vai ficar 5 dias em casa. Então, assim, o fato de você ingressar no serviço público, ele é bom. E se você... É bom porque, lógico, às vezes você não está no cargo que você quer, mas é aquele cargo meio, um cargo que você tem que passar para você, por exemplo, obter tempo. E aí você vai melhorar essa rotina, por exemplo, para que você venha a passar no concurso de escrevente depois, se esse for o seu objetivo. Mas existem concursos análogos, né? Concursos que praticamente, só não é o nome escrevente, mas faz a mesma coisa que o escrevente faz, mas nos outros órgãos, que tem o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e o Ministério Público. Inclusive, são os 2 concursos que estão abertos aí, né? Cuja prova, salvo engano, é o mês que vem, né? Que é oficial de promotoria e oficial de defensoria. Então, assim, eu faria isso, cara. Eu continuaria e eu espero que você que está vendo o vídeo, que você coloque isso em mente. Coloque isso em mente, vai passar a empolgação da prova, vai vir a prova. Se você não passar, tranquilo, faz parte do jogo. Eu e o Peterson aqui, reprovações é o que mais nós tem na nossa carreira, e isso já não abala tanto mais a gente. Mas você aí que está começando, que tem poucos concursos, pode abalar muito mais. Então tudo depende de uma questão psicológica, tudo depende de como você vai encarar essa prova. Encara para passar, mas saiba que o caminho, se você não passar nessa prova, o caminho ainda existe, o caminho ainda está aí para ser percorrido. Exato, e sobretudo assim, se você olha que o concurso de escrevente, você tem esse primeiro concurso que abriu da primeira RAGE, né? E as demais regiões administrativas estão por vir, né? Então você vai ter provas, você talvez tenha mais 1 ou 2 em 2024, provavelmente você já tem em 2025, então assim, dá para você seguir um caminho nessa ideia de escrevente, oficial de promotoria que também está aí, mas escrevente, visando uma outra prova de escrevente no ano que vem. Aí imagina você com 1 ano de preparação. Imagina você com 90 dias, 30 dias de preparação, imagina você com 1 ano de preparação. O quanto você pode fazer se você se mantém numa constante. Ou seja, não olhe para essa prova como fim, mas como um meio. Se der certo, beleza. Se não der certo, não é que não deu certo. Faz parte dessa trajetória para buscar lá, que aí em 2024, 2025, você vai estar numa condição muito diferente. E também virão, como o Reginaldo falou, outras provas no meio que podem te dar o acesso por essa preparação a um cargo público, de modo que você tenha benefícios desse cargo público, feriados, mais folgas, uma rotina de trabalho menos estressante, talvez. Então é isso, eu acho que a gente abarcou aqui boa parte do conteúdo. É isso aí, só para completar, existem aqueles concursos análogos, né? Não os análogos, mas os concursos que às vezes você pode desviar um pouco, né? Você vai monitorar, conforme você vai estar ali, o teu foco é o escrevente, você já falou sobre isso, teu foco é o escrevente, só que às vezes abre um concurso ali que vai cair as matérias base, por exemplo, leis de trânsito. Isso. Então você vai abrir um concurso de agente de trânsito, um exemplo. Então provavelmente vai cair as matérias base e ali o CTB, um exemplo. Então nesse caso você pode dar um desvio, porque assim, tá praticamente todo o conteúdo você já tem, você está fazendo. Então você vai analisar o edital dos concursos que virão
E se tiver um leve desvio para uma coisa ou outra, Dá para fazer. dá para fazer. Você pega e faz. Pessoal, esse concurso com o CTB a gente defende bastante com o Código de Trânsito Brasileiro, que, né, passou essa prova dos 90 dias, você está lá depois de maio de 2023, você está numa busca lá do próximo concurso escrevente, estudando bastante, aí abre um agente de trânsito da tua cidade, às vezes paga 3 mil, 4 Detran, mil. né? Um Detran, por Detran. exemplo. E aí o que você precisa incluir ali? Um Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro cobra a letra da lei. E não é difícil o Código de Trânsito Brasileiro. Então assim, inclusive nós temos um vídeo aqui no canal que a gente fala, uma lei, muitos benefícios. Com uma lei você abrange Detran, às vezes outros concursos da área do trânsito, sobretudo concursos municipais de guarda, agente de trânsito que a gente chama, né? Que é agente da autoridade de trânsito, e que pode dar um salário bacana por vários dias. Muitos não trabalham todos os dias, né? Às vezes trabalha 2 dias, folga 3, trabalha 3, folga 2. Então, esse é um tema para um outro vídeo. Mas então é isso, a gente queria inaugurar aí um pouquinho, né, um cenário, um bate-papo, né? A gente quis montar de modo a conseguir construir um bate-papo e passar para vocês aquilo que a gente tem em mente para esse concurso, qual é a estrada que nós entendemos que seja viável, o pensamento viável, o que já passou pela nossa trajetória que talvez vocês possam aproveitar na de vocês, e a gente vai se vendo aqui no Parola. É isso aí, pessoal. A gente torce muito por vocês, a gente sabe que o caminho é difícil, a gente passou por esse caminho, sabe que não é fácil, mas, cara, tem que ter o foco, tem que saber que é difícil, mas persistir, e é sempre um dia após o outro, cara. Vai ter aquele dia que você não vai estar bem, vai ter aquele dia que não vai dar para estudar o quanto você queria, mas aí você vai compensar no outro dia. Você às vezes vai ter um dia muito bom, vai ter outros dias muito ruins, mas o importante é manter uma regularidade, manter uma média de estudo, né, boa, e seguir, cara. Seguir, espero que vocês tenham aí aproveitado o que a gente falou, e, pegue pra vocês, e o que eu falo aqui, cara, dá tempo. Eu consegui aí em 15 dias, né, 17 dias na realidade, eu consegui minha aprovação, e, dá tempo, cara, dá tempo. Então tenta se organizar, se você, todo o tempo que você puder pegar, no caso que a gente falou das férias, às vezes você consegue pegar uns 2 ou 3 dias, você tem uns 3 ou 4 dias de folga, tenta pegar tudo isso, e, cara, e foca, porque a gente acha que às vezes não dá tempo, porque está muito perto e tal, mas, cara, dá tempo, mas é aquilo, sempre sabendo que dá tempo, mas não jogando todas as fichas nessa prova. Vai fazer a prova sabendo que dá tempo, tenha esperança, mas tenha fé, né? Mas saiba que o caminho, se por acaso não der certo agora, o caminho vai ser muito bom. Vocês aí vão conseguir obter a aprovação de vocês, ainda que não seja nesse momento, nesse próximo concurso. Isso aí. Um abraço. Valeu. Até a próxima. Até mais.